Muito bem. Senhor presidente, senhores senadores presentes, senhores senadores em seus gabinetes, senhores senadores ausentes, servidores do Senado, telespectadores. Esse discurso meu de hoje, eu até chamei assim, um título que eu criei, Reflexões sobre o Brasil. Reflexões sobre o Brasil. Estamos chegando ao final de 2020. Bem melhor pensar agora em 2021. Praticamente 2020 encerrou e praticamente nós vamos esquecer os últimos 30 anos. Os últimos 30 anos nós vivemos no Brasil uma gangorra, um pêndulo entre horas cresce, uma hora decresce, uma hora sai da crise, outra hora entra na crise, e vem um país sofrido entre o alto e o baixo, e assim vem vindo. Mas há uma perspectiva positiva para 2021. Há uma perspectiva, os juros baixos agora vem caindo, a inflação muito baixa, muito controlada, e uma perspectiva, pelas reformas feitas, de um crescimento real. Um crescimento que pode chegar a 3%, 2,5%, que para nós é de longe esperado. E isso é muito bom. Então, senhor presidente, o Brasil tem um povo muito bom. Dizer que o povo brasileiro é preguiçoso é mentira. O povo brasileiro é trabalhador. O povo brasileiro se vira na rua. O povo brasileiro sai de casa cedo, é esforçado, e ele só quer um grande objetivo, ter um dinheiro para sustentar dignamente a sua família. Ele quer trabalhar. Esse é o pensamento do nosso povo brasileiro. Trabalhar. Ele não fica aqui ligado na TV Senado o dia todo. As pessoas que estão lá em São Paulo, fazendo compras agora na 25 de março, ou em qualquer cidade brasileira, ou na roça, eles estão preocupados com o dia a dia, com o trabalho, com a vida. Eles não estão ligados em rádio, estão ligados em televisão, não estão ouvindo discurso nenhum. Estão preocupados com a vida, em sobreviver nesse momento difícil e pantanoso que o Brasil anda. Então, senhor presidente, nós estamos animados com essa perspectiva das empresas estarem mais liberadas para trabalhar, para poder competir nesse mercado global muito concorrido. Então, será preciso que o governo possa oferecer ao povo brasileiro esse grande presente, fazer o que deve ser feito, agir politicamente com o objetivo de favorecer o povo brasileiro, facilitar a vida das pessoas, gerar oportunidade de negócios para que haja emprego para todos. O povo quer trabalhar, senhor presidente. Então, o que se fala hoje em dia são as reformas. E nós temos feito aqui esse ano muita coisa. Saiu uma pesquisa hoje avaliando o conceito do Congresso Nacional. De março para cá, nós decaímos. Caímos, segundo a Datafolha, que anunciou hoje esse resultado. Decair depois de trabalhar tanto. Mas algumas coisas que o povo não gostou do Congresso foi não votar integralmente o pacote anticrime e essa questão do COAF de sair do Ministério da Justiça para ir para o Banco Central. Você vê que não é tanta coisa assim. Mas o pacote anticrime, ele é tão conflituoso, ele é tão debatido entre os especialistas em direito, que uns acham que ele apenas vai endurecer penas e aumentar o encarceramento no Brasil, e outros acham que eles podem diminuir o crime. É muito difícil entender isso. Uma população quer o arroxo. Parece assim, vamos apertar e prender todo mundo. Prender todo mundo e botar onde? E se todos os inquéritos, todos os mandatos de prisões, que o juiz já expediu para prender criminoso, que não estão sendo localizados, é uma estatística extraordinária. Nós temos mais de 700 mil presos.
Se fosse prender todo mundo, todos os criminosos que já estão com mandato de prisão na rua, onde é que a gente ia colocar preso? Um na cabeça do outro, e subindo igual um Sputnik, de preso em cima de preso. Então o negócio é relativo e é discutível. Então, senhor presidente, o que nós queremos hoje é a pregação, porque nós estamos aqui arrochando contra o criminoso, prender o criminoso. Isso é realmente importantíssimo, prender quem comete crime. E o que é que nós estamos fazendo para proteger o cidadão de bem? O que é que nós estamos fazendo para proteger o cidadão que está trabalhando na rua, como eu falei há pouco? O que é que nós estamos fazendo para proteger as crianças vítimas de balas perdidas todo dia no Brasil? O que é que nós estamos fazendo, praticamente, para proteger as mulheres que apanham diariamente e são assassinadas crassamente, epidemicamente, endemicamente no país? Então, a situação é essa. Quais são as ações práticas para prevenir a violência? Quais são os pacotes que chegam aqui no Congresso para prevenir a violência? Quais são os pacotes de governo ou de ministros que chegam aqui para proteger e salvar as crianças ameaçadas, principalmente as crianças das escolas de periferia? Quais são as atitudes pacificadas, as palavras da não violência que nós estamos ensinando a nossas comunidades e aos professores para poderem transmitir essas ações importantes na prevenção contra a violência no Brasil? Isso é fundamental. Então, senhor presidente, o que o Brasil precisa é da formação do entendimento. Não é essa confusão, a direita de um lado, a esquerda do outro e um centrão no meio. Será que o povo está preocupado com direita, com esquerda, com centrão? De maneira nenhuma. O povo não quer saber de briga, de Bolsonaro contra Lula. O povo não quer saber nada disso, não. O povo quer saber de escola boa, é de trabalho, é de entendimento, é de formação de consensos importantes que o Brasil precisa para tomar as atitudes mínimas para o país se solidificar e crescer e prosperar. Então, a função do Congresso Nacional é extremamente importante, está na mão de dois jovens e brilhantes presidentes, que é o Davi Alcolumbre aqui e o Rodrigo Maia acolá. Então, esses dois jovens presidentes das duas casas, nas mãos deles e os ombros deles pesam essa imensa responsabilidade de conduzir essas reformas necessárias. A reforma tributária que vai chegar aí é a única reforma que vai atingir realmente o povo, que vai beneficiar empresas, que vai facilitar as vidas das pessoas e que ela é complexa, mas precisa ser colocada na mesa, debatida o ano 2020 para valer. Ninguém pode ter medo de reforma tributária. Nós temos que encarar as questões disfuncionais da tributação brasileira. Então, esse é realmente o que eu vejo, essa importância, e logicamente, muitos senadores jovens que estão aqui, também com imensa liderança, que podem conduzir relatorias importantes, têm capacidade de emitir relatórios. Os dois presidentes podem essa sanha extraordinária de medidas provisórias, à torta e à direito, como tem uma medida provisória aí do verde e amarela, do emprego, primeiro emprego, que é apelidada de verde e amarela, que já tem 1.900 emendas. 1.900 emendas. E ela não conseguiu ainda ser aberta e já tem mais de 30 dias. 1.900 emendas. Então, por isso eu vejo que é um absurdo. Por que essa medida provisória não é transformada em projeto de lei mais tranquilo para o debate, mais aberto, e entra pela Câmara e vai nas comissões e vai debatendo até chegar ao final aqui no Senado e já ser aprovada ou rejeitada. Então, essa sanha de medidas provisórias a cada momento, porque perde a essência dessa legislação especial, que é a urgência e a relevância. Se não tem urgência e não tem relevância, por que medida provisória? Não é? Então, essa é a função muito importante
do Congresso Nacional no ano 2020. E o senador Exalci fechou com chave de ouro. Aqui dispensa qualquer outro discurso no mesmo sentido. Ele foi detalhista, ele foi enfático, ele foi vigoroso em abordar o tema educação. Esse assunto da educação, ela nos envergonha muito, ela nos humilha muito, ela nos remete a um padrão colonialista, na época da colônia brasileira. Então, isso já chega disso tudo, já chega de colecionar fracassos, já chega de ter pessoas importantes como Anísio Teixeira, já chega de Darcy Ribeiro, que passou aqui pelo Senado, fez imensos discursos gloriosos, monumentais. Chega de tantos discursos reverberantes, importantes, já proferidos. Chega da luta de João Calmon. João Calmon que criou esse fundo de financiamento da educação, que chamava Fundef. João Calmon, que foi a única bandeira dele, que passou a vida dele nesse Senado, trabalhando pela educação, e fez o Fundef, hoje virou Fundeb. E esse Fundeb está aí rolando, na maior dúvida do mundo, porque há uma guerra de braço entre o Congresso Nacional e o governo, que não querem fazer uma progressão de aumento gradual ao longo de 4, 5 governos para frente, para que possamos chegar a 20%, 25% do gasto em educação, não é do gasto, do investimento em educação, que tanto Flávio Arnes aqui no Senado, ontem ele fez um relatório fantástico, maravilhoso, quanto a Dorinha e essa meninada inteligentíssima que tem essa geração de novos deputados e novos senadores, altamente qualificados. Esses meninos são geniais e têm mostrado os caminhos do Brasil. Eles vieram para mudar esse país, graças a Deus, isso é muito importante. Então, senhor presidente, o meu discurso é de agradecimento a todos, pelas oportunidades que nós tivemos no Senado, de conhecer todos vocês. Foi muito importante essa convivência nas comissões, foi muito importante poder debater temas fundamentais, por exemplo, a criação do programa Médicos pelo Brasil, é muito importante, a revalidação de diplomas de médicos brasileiros e estrangeiros formados em medicina e outros profissionais que fazem doutorados em Harvard e em outras brilhantes universidades internacionais, que chegam aqui e são atolados numa burocracia para poder revalidar um diploma de doutorado, de mestrado. Nossos pesquisadores, que não são prestigiados, essas coisas todas que Exalci dá de letra aqui, sabe explicar isso muito bem. Então, senhor presidente, esse é o meu trabalho, é minha devoção. Eu vou dedicar, junto com todos os senhores, ao tema educacional em 2020, com mais vigor, com mais veemência, para que, de fato, a gente saia do discurso e as coisas comecem a acontecer na prática. E o que eu imagino, senador Exalci, o que deve ser um ministro de educação? O ministro da Educação deve ser um grande líder. Deve ser um grande líder que realmente é um maestro de um imenso concerto, de uma grande orquestra de municípios. É um grande líder que consiga conversar com todos os governadores e não atacar governador, e não humilhar governadores como tem acontecido. Aqui, recentemente, ofendido alguns governadores brasileiros esforçados e que estão realmente atormentados com dificuldades administrativas em seus estados. Então, senhor presidente, essa desigualdade, esse sofrimento, isso me remete muito à Revolução Francesa. As causas da Revolução Francesa do século XVIII foi justamente isso, pelos abusos do rei, de menosprezo pelas massas, pelas massas populares e pelo prestigiamento de castas, como o clero e a monarquia, o império, e determinadas categorias prestigiadas, ricas, e a massa faminta. Aquilo vai acumulando um ódio imperceptível. E isso, mais tarde, resultou na Revolução Francesa. E mais tarde, de revolução em revolução sucessivas, até chegar em Napoleão. Então, quando as massas caladas, submissas, guardam em si ódios acumulados, isso vai chegando até um certo ponto, como chegou o Chile. Parecia um país maravilhoso, todos os indicadores positivos, e de repente estoura uma crise que até hoje convive aquele país maravilhoso, onde não pôde nem celebrar o jogo do Flamengo contra o River Plate.
e onde não pôde nem celebrar agora o grande acontecimento da COP25, que era para ser no Chile e foi para a Espanha. Então, você vê um país que parecia muito bem, mas que acumulava dificuldades na grande massa da sua população. Encerro meu discurso parabenizando o Senado. Parabenizando o Senado pelo trabalho muito bom e produtivo. Ontem o Davi fez uma celebração lá na comissão do Congresso, na reunião do Congresso, onde ele falou dos seus feitos. E aquilo tudo é verdadeiro. Quero parabenizar todos os presidentes de comissão. Um dia eu falei alguns, não falei todos, principalmente aqueles que eu participo, né? Mas tem o Nelsinho Trade, que tem feito um trabalho internacional muito importante, na Comissão de Relações Exteriores, né, trabalhado muito na questão do Mercosul, quero parabenizá-lo nesse momento, o Dário Berger na Educação, e enfim, a todos. Dessa forma, eu encerro, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Satisfeito. Muito obrigado.